Olá a todos, o meu nome é Elsa Gomes, estou aqui hoje nos estúdios da CFM em Leiria para mais um episódio de Metro e Meio de Conversa com uma convidada muito catita, de seu nome Lena Pimparel, que aceitou o desafio para estar aqui a falar um pouco sobre a sua história de vida. Aliás, o Metro e Meio de Conversa tem como objetivo entrevistar, conversar com pessoas que tenham alguma coisa para nos transmitir sobre a sua vida, a sua profissão, aquilo que gostam de fazer e também instituições às quais estejam ligadas. Portanto, enfim, queremos conhecer as pessoas que fazem parte de Leiria, não só da cidade, mas também do distrito, e como tal, esta pessoa especial que nasceu em Angola. Olá, menina Lena Pimparel, muito obrigada por estares aqui connosco na Olá, CFM. Elsa, eu é que agradeço o convite e sinto-me muito lisonjeada porque sou tua fã, sou fã do Emanuel, sou fã do David, portanto sinto-me muito Como é que é lisonjeada possível? pelo convite. Como é que é possível? Fiquei felicíssima. Nós é que somos teus fãs. Aliás, eu a falar com a Emanuela dizia, não, nós somos fãs da Lena. Ela disse que é a nossa fã, mas nós é que somos fãs dela. E tu estás aqui hoje porque tens uma história de vida muito interessante, és uma pessoa que também estiveste ligada à rádio, és uma mulher muito ativa, és uma mulher com muitas coisas, com muita experiência de vida e és uma força da natureza. E eu quero partilhar isso também com as pessoas que nos estão a ver e a ouvir aqui na CFM. E, portanto, começando pelo início, nasceste em Angola. Portanto, como é que isso aconteceu? Nasci com o sol nasce de manhã, eu nasci de manhã. Portanto, os teus pais portugueses emigraram para Angola? O meu pai, o meu pai foi para Angola, depois a minha mãe também foi com os tios, cruzaram-se e o meu pai nunca mais deixou de proteger a minha mãe, até que eles começaram a namorar, casaram e eu sou fruto desse amor. E um irmão, também tenho um irmão. Muito bem, e viveste em Angola até que idade? Portanto, depois vieste para Portugal, não é? Eu vim na Revolução do 25 de Abril, sim, tal como muitas pessoas, né? Tivemos que deixar tudo, vir embora. E quando dizes deixar tudo é literal, deixar tudo, vir só com a roupa do corpo. Desde amigos, escola, casa, tudo. A minha vida mudou 360 graus. E aos 14 Tinhas 14 anos quando... O que é é uma idade que nos estamos a afirmar e muda tudo. Não só de afirmação, mas também de busca, não é? De procura quem somos nós, o que é que andamos aqui a fazer. É verdade. E tinhas uma vida confortável em Angola. Muito confortável. Com os teus pais e o teu irmão. Muito confortável. Tive a felicidade de ir ver tudo isso em 2018. Voltei lá com o meu marido, tivemos dentro das casas que eram dos meus pais, eram duas, e foi uma felicidade plena, vim cheia, e já voltava. Voltavas novamente, não é? Porque a África tem esse poder de chamamento. As pessoas que nascem, é curioso, eu conheço algumas pessoas que nasceram nesse continente e há sempre uma identidade muito própria, uma vontade muito grande de voltar e de ir à raiz, não é? Acho que é uma das características que consigo encontrar nas pessoas que nasceram em África. O teu pai tinha um negócio lá com a tua mãe? O meu pai era funcionário do Porto Lobito e a minha mãe, como eu lhe chamava, já não tenho essa felicidade de chamar, era a dondoca. Estava em casa, cuidava dos filhos, da casa, aprendeu a bordar e fazia só a lida da casa. A lida da casa. O que, aliás, na altura era até um pouco o papel da mulher, não é? Sim, em Angola. Portanto, os homens trabalhavam e as mulheres ficavam em casa a tomar conta dos filhos. Algumas também trabalhavam, mas porque tinham outro tipo de ambição ou porque já vinham daquele... Porque nós, por norma, seguimos sempre... involuntariamente, inconscientemente. Uma linha, aquilo que sim. Nos é... aquilo que vemos. Posto à frente e depois nós fazemos as opções. Afinal, era isto que eu queria e não aquilo que eu pensei que iria fazer. E havia pessoas, sim, havia muitas meninas já a dar aulas, muitas senhoras, e pronto, eram pessoas muito cultas também. Só que a minha mãe optou por ficar com os filhotes
e foi muito feliz e acho que ela teve uma ideia fantástica, porque eu farto-me de correr. Graças a isso, não é? Graças a essas memórias que a tua mãe te deixou. É verdade. Olha, então quando fazes 14 anos, o que acontece é que de repente vocês têm que voltar, aliás, como muitos portugueses, e certamente, como é que te sentiste? Foi um choque para ti? Não estava na realidade naquele momento. O meu pai viajava muito connosco. E ele chegou a casa e disse: preparem-se, metam qualquer coisa num saco e vamos embora. Na altura ainda não havia mochilas, era malas e sacos. Metam qualquer coisa no saco. E eu pensei que era mais uma viagem. E nós viemos num barco de guerra, no porão, nós e N funcionários e filhos, e porque o meu pai era funcionário do Porto Lubito e teve o privilégio de poder meter-se num porão com a família, juntamente com muitas pessoas, e fomos num barco de guerra até Luanda. Em Luanda estavam lá autocarros à nossa espera para nos dirigirem para o aeroporto de Belas, para Luanda, onde ficávamos à espera do primeiro avião que nos pudesse levar para Portugal. E tens ideia de que ano? Foi mesmo em 1974? 1975. 75, portanto, um ano depois já do 25 de abril. Eu cheguei aqui no dia 5 de setembro de 1975. Mas o teu pai era desta zona? O meu pai era da Golpilheira Batalha. Nós já vamos falar da Golpilheira, porque eu conheci-te na Golpilheira. E curiosamente, eu vim casar com um homem da Golpilheira. Estava destinado. Mesmo. Estava Por isso é que eu destinado. digo, a vida não é o que nós fazemos, é o que nós idealizamos, é o que nos é posto para nós fazermos opções. Involuntariamente nós vamos, pronto. Vamos seguindo esse caminho. Verdade. Portanto, chegas cá com 14 anos e vens para a Golpilheira, é isso? Vim para a Golpilheira. Parar à Golpilheira. E, portanto, a partir daí a tua vida mudou, houve uma grande mudança. Os teus pais também tiveram que se adaptar, não é? Digo eu. Sim. Como é que foram esses tempos? O meu pai... Tens alguma ideia? Lembras-te? Tens memória? Perfeitamente. Quando eu me apercebi que não era uma viagem comum, eu vi que estava tudo a correr mal. Pronto, porque a minha mãe chorava muito, 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 muito. Nós tivemos uns dias no aeroporto de Belas, o meu irmão adoeceu, era mais novo que eu, 4 anos, e a aflição da minha mãe em querer vir embora porque o menino estava doente. Teve uma vaga para vir, mas só podia vir ela e o meu irmão, e eu e o meu pai viríamos de outro voo, como aconteceu, alguma separação de famílias. Quando apareceu o primeiro avião, leva-me o meu filho. E o meu pai não quis isso, vamos os 4. E então conseguimos, porque o meu irmão estava doente e graças a isso viemos mais cedo, mal para ele, mas ele também já estava doente e tinha que se vir tratar. E graças a Deus chegámos cá, no dia 5 de setembro, como eu disse, e fomos, quem nos acolheu foi os meus avós paternos, porque a minha mãe é de Bragança. Tua mãe nortenha. Minha mãe é nortenha. Nortenha. Portanto, há aqui uma mistura muito grande Muito interessante. Muito interessante. Portanto, nasces em África, a tua mãe é do Norte, o teu pai é da Golpilheira, portanto, há aqui uma mistura muito... explosiva no bom sentido, de boa energia, Culturas diferentes e ambas guerreiras. A minha mãe também era muito guerreira. E o teu pai, quando, portanto, vocês instalam-se cá com os teus avós paternos, e o teu pai teve que se reinventar também em termos de profissão. Isto para chegarmos àquilo que tu fazes agora? Sim, o meu pai abriu uma oficina com um sócio, que na altura se proporcionou numa conversa de café, gostava de abrir, gostava de montar um negócio, e então abriu uma oficina de bate-chapa e pintura, e teve essa oficina até que um dia, numa conversa também, surgiu a compra do táxi, e o meu pai vendeu a oficina, a parte dele, ao sócio, e... Dedicou-se, enverdou pelos táxis. Sim, sim. E pronto, e era aí que eu queria chegar para falarmos desta paixão, porque tu efetivamente és taxista de profissão e queria saber como é que isso tinha surgido. Portanto, porque nós pensamos que se calhar vamos ter uma profissão, não é? Não sei. Um dia. E depois de repente sentimos um chamamento para outra coisa. Um bocadinho como estavas a falar há pouco das escolhas que nós fazemos na vida. Inconscientemente, é aquilo, ponto.
tu estudavas, ou foste estudar? Estudei e depois ainda trabalhei no Mosteiro da Batalha como guia, mas na altura não era aquela guia... Não era o que tu idealizavas? Sim, eu, como sabia um bocadinho de francês, e o francês veio de tive a onde? felicidade. De onde veio Olha, esse gosto pelo porque eu francês? tinha uma vizinha que era francesa e ela em casa só falava francês para os filhos. Mas isto já Em ainda Angola. em Angola. E eu brincava muito com ela, com eles, e comecei a falar francês com eles. Do nada. E ela, a mãe, falava para nós três em francês. E, portanto, isso deu-te aí um know-how e depois acabaste por aproveitar no início da tua atividade. Portanto, continuaste os estudos cá em Portugal, foste para guia turística. Na altura não se chamava bem, éramos tarefeiras. Não havia esse termo, não era? Não era bem, as guias tinham outro... Pronto, não era, nós éramos tarefeiras eu tinha um pavilhão e era aquele pavilhão que eu mostrava e as minhas colegas mostravam outros. Pronto, e eu sabia tudo sobre aquilo, a história toda sobre aquilo. E numa parte do mosteiro? Só um pavilhão. Ok. Um pavilhão, sim. Muito bem. Portanto, e tu aí a desenvolver o teu francês, a falar, na altura já havia turistas, não é? Sim. Certeza, e troquei pelo certamente. táxi. Troquei pelo táxi. E trocaste pelo táxi? Troquei, eu não quero estar fechada, eu não quero isto. Então vamos chegar aí. Portanto, essa paixão surge, portanto, tu foste continuando a tua vida na Golpilheira e de repente eras guia, se assim, vamos chamar que eras uma guia turística. Sim, não havia credenciação, não havia... Ainda não havia essas coisas, não. mas já eras uma guia turística, Sim. aos dias de hoje uma guia turística, e de repente pensaste, não gosto de estar fechada, e daí pensaste em ser taxista. Tinhas essa referência do teu pai, não foi bem? Não foi aí. Eu, quando estive no mosteiro, não estive muito tempo, porque, entretanto, havia aqui uma rádio também em Leiria, e eu vim cá. E disse, olha, eu gostava de fazer rádio. Assim do nada, é o que eu digo, esta mulher é muito Eu gostava de determinada. fazer rádio, e vou explicar porquê. E ela, podes vir cá amanhã, e amanhã nós conversamos. Está bem. Graça Santos e o Carlos Alberto. Eu fui no dia seguinte, olha, tu tens que me explicar porque é que gostavas. Porque eu andava nas madres, nas freiras, em Angola, e pronto, tínhamos já assim outro tipo de aulas, muito rigorosas, muita etiqueta, e eu escrevia cartas para o programa infantil da Rádio Clube do Lobito. E a certo ponto de escrever as cartas fui convidada para ir ler as cartas que escrevia aos microfones. E aí o bichinho nunca mais saiu. Portanto, houveram aqui várias situações que se iniciaram quase simultaneamente. Portanto, Sim. houve a rádio, houve o táxi, houve guia turística e, portanto, Houve um filhote. houve um filho e, de repente, tu estás a fazer 1001 coisas. Verdade. Eu costumo dizer, se eu recebesse aquilo que trabalho voluntariamente, eu estava riquíssima. E se calhar estávamos todos, não era? Sim. Digo eu. Bom, mas voltando à parte do taxista, e já vamos também à rádio, mas como estávamos a falar do táxi, tu és taxista há quanto tempo então? Há Assim, 40 anos. Há 40 anos. Sim. Com carteira profissional, portanto tu corres o país. Sim. Corres o país todo. E o que é que pronto, além de teres falado da parte de não querer estar fechada, gostas de conduzir, gostas de falar com pessoas, o que é que te move? Além do carro, o que é que te move? Além do táxi? A comunicação. Eu sou muito comunicativa e agora levo uma pessoa que me fala num âmbito qualquer, daqui a pouco levo outra, daqui a pouco levo outra, e a comunicação. Depois, a condução, que eu tenho assim uma como é que eu ia dizer? É uma tara que é volante. Eu gosto de fazer TTs, eu gosto de fazer BTT. Eu só não gosto de correr.
Correr não, tens que ter uma coisa que tenha um volante. Tem Tudo que ser. tem um volante. Tem que ser. Portanto, um volante para ti está bom. Tem que ser. Nem que ele vir para o lado que eu não quero, mas tem que ter um volante. Às vezes os volantes não viram, pois não. Pois não, já me aconteceu. Acho que acontece a todos. Qual foi, assim, a situação mais engraçada? Deixa-me só fazer aqui um rewind, porque estou intrigada. Portanto, o teu pai, quando tu inicias a tua atividade como taxista, o teu pai ainda era taxista? O meu pai era taxista e nós, uma família muito unida, então íamos todos os fins de semana comer todos juntos, né? Eu já era casada, já era mãe, e íamos todos os domingos almoçar e sábados à noite jantar. Então, ao domingo, o meu pai dizia: a hora do almoço é que aparece sempre um serviço. Pai, deixa estar, eu faço. Eu vou lá, eu gosto de conduzir, eu vou lá. Na altura ainda não era preciso carta profissional. Quando eu já estava ambientada a fazer os serviços ao fim de semana para o meu pai descansar, surge a carta profissional. E foste tirar a carta? E eu fui tirar a carta e eu, pronto, tenho que ir tirar 9 semanas. Fui tirar a carta profissional e agarrei-me ao táxi. Passado uns anos, CAP, outra carta. Se quiseres concorrer a uma escola, transporte de crianças, outra carta. E eu, o que é isto? Tenho, porque não podemos concorrer às escolas se não tivermos a carta de transporte de crianças. Eu acho isto fascinante, porque primeiro não é muito comum não há muitas mulheres taxistas em Portugal. Será que há? Eu não tenho. Tens ideia de quantas? Não. Não, na altura, quando começaste, quando eu comecei, estamos a falar em que ano, mais ou menos? Olha, 1980, para aí. 80, portanto, década de 80. 80. Espera, meu filho tinha 2 anos. Portanto, meu filho, 82. Eu comecei em 84. 84. Precisamente em 84, a sério. Assumindo esse papel, portanto, sou taxista, tenho o meu táxi. Fui empregada do meu pai 20 anos. E no dia em que fiz 20 anos de funcionária dele, ele disse-me: a minha prenda para ti hoje é o táxi. Agarra, segue e ser feliz. E deu-me o táxi. E foi o que tu fizeste? E foi o que eu fiz e faço até hoje. Qual é a história assim mais engraçada? Quando levas alguém, o que é que tu tens logo aquela... Porque eu quando ando de táxi, agora temos outras alternativas, não é? Não deixa... Para mim é tudo táxi, pronto, porque eu acho que táxi engloba... Não, táxi é diferente. Então diz-me, então vá, vamos por aí. Vamos por aí. O que é que tu achas qual é a diferença entre os transportes que há hoje em dia, a variedade, e um táxi? E depois já vamos à história engraçada, que eu quero saber, porque eu sei que tens histórias giras. Elsa, eu digo que para haver uma situação paralela, ou seja, as alternativas que há fazem o mesmo que eu. Eu tenho que pintar o carro, eu tenho que pôr um taxímetro, eu tenho que pôr uma lanterna no exterior do carro, eu tenho que ter 3 cartas para conduzir o mesmo carro. E porquê é que para fazer a mesma coisa não é assim? Portanto, não são necessários os mesmos requisitos para os TVDs? Não, porque não têm essa necessidade de cumprir todos esses requisitos. Eu até digo que os táxis são árvores de Natal. Nós temos tanta coisa que nos é exigido. Tanto papel para colar. Tanta coisa que parecemos uma árvore de Natal. Mas que nos obrigam a tudo e mais alguma coisa. E para fazer a mesma coisa da outra parte, não é preciso nada a não ser uma formação, digamos que, parecida com o CAP. E, portanto, e aí é a grande diferença? Achas que o serviço que prestam não é de todo equiparável? Não é, até pela postura, pela língua. Tu apanhas muitas pessoas a conduzir em Portugal, lidar com o público também português, que não sabe português. Portanto, a mim era-me exigido... vamos já por aqui. Não podes ter uma migalha de pão no carro. Não podes andar com a barba, se for homem, um dia porque podes ser multada. Se usares óculos, os teus óculos têm a constar na foto da carta de condução. Tudo isto é-nos exigido.
É-nos exigido. E porquê é que agora, de um momento para o outro, tudo vale? Para fazer a mesma coisa, não é? Não é justo. Não é justo. É a mesma coisa que tiras o curso para uma coisa e depois a outra pessoa faz uma formação e faz a mesma coisa que tu. Não pode. Não, quer dizer, pode. Poder mas não pode, deve. tem que haver igualdade em termos Para de tudo. requisitos para todos, Muito se é bem. para prestarem o mesmo, É que o é a mesmo mesma serviço. coisa, é dar com o público, lidar com o público. Uma das formações que nós temos é exatamente a ética, o saber falar com a pessoa, se a pessoa for nervosa, se a pessoa for mais tranquila, e de um momento para o outro isso tudo deixa de ter validade, não é? Não, no nosso serviço nós somos obrigados a fazer formação. Eu agora em junho vou renovar o meu carro. Como taxista, além desta, pronto, esta é uma parte também fundamental e se calhar teríamos que fazer um programa só para falar, só para falar destas questões e como as coisas alteram e muitas vezes quando alteram existe aqui um período de adaptação e até lá há muita coisa para fazer ainda, para trabalhar, para ajustar. Mas tu trabalhas, estás sediada aqui em Leiria, mais propriamente na Maceira. Portanto, tu tens já uns clientes fixos, pessoas que te contactam, ou é através da central? Como é que funciona o teu trabalho, o teu dia-a-dia? Tu organizas o teu trabalho como? Eu tenho trabalho fixo com as escolas, graças a Deus, com algumas seguradoras, diurno apenas, não faço assistência em viagem, não, só diurnas. E depois tenho os trabalhos ocasionais que tento encaixar em agenda com aquilo que já tenho... Com estas questões que já tens fixas, não é? Portanto, com estes acordos, digamos assim, com estes acordos que já tens fixas. Sim. E qual é assim a história mais engraçada? O que é que já alguma vez tiveste assim... Bem, primeiro uma história engraçada e depois assim uma constrangedora, não sei, ou ambas. Já tive. Posso contar? Podes, eu acho que sim. Estou aqui no metro e meio de conversa. Eu tive um senhor que me ficou a dever dinheiro. E pagou-te? Não. Perguntou-me bem que eu queria que ele me pagasse. E depois, mais tarde, tivemos outro confronto. Este foi em pura Maceira, à saída do Intermarché, que eu lhe pedi o meu dinheiro e acabou, é meu por direito, trabalhei. E depois, ainda mais grave, que eu vim à companhia para receber os serviços do mês, ele leva o cheque, não me pagou o serviço de eu vir receber o meu dinheiro. Recebeu o meu dinheiro, ficou com o cheque e eu ainda vim com ele receber o cheque. Portanto, ficou-me a dever tudo. Pronto, isso foi assim a situação talvez o piorzinho, sim. Mais estranha. Sim. E uma engraçada que tens, pronto, também assim, em tantos anos, em 42, não é? 40 anos de trabalho, 40 anos como taxista, portanto, teres só uma situação bastante desagradável, em termos de estatística, não é muito mal. Esta foi a que eu considerei mais grave, porque é uma pergunta que mexe com uma mulher. Como é que queres que eu te pague? Não é? Claro. E eu aí eu senti que ele me estava a querer diminuir e como eu estava do lado da razão, o dinheiro era meu, peraí que agora és tu que vais perder. Agora és tu que não dormes, como se costuma dizer. O facto é que ele ainda não me pagou, não me nega, mas confesso que já não lhe vou pedir mais, porque eu estou sujeita a ouvir uma coisa que me possa magoar e eu não preciso de problemas, não preciso. Achas que pelo facto de seres mulher nesta profissão pode ser um handicap? Sabes o que é que eu digo, Elsa? Todas as vezes que Deus e Nossa Senhora me protejam. Nós ainda somos bastante... Dizem que não, mas somos. Somos, não é? Somos. Eu não quero tornar este metro e meio de conversa num programa em que as pessoas dizem estás a ser feminista e defender a mulher, mas a verdade dos factos é essa, é que as mulheres continuam a ser
bastante diminuídas, não só a nível profissional, como Sim. a nível social, e portanto há ainda um longo caminho, há ainda um longo caminho para fazer. Eu não vejo muitas mulheres a ser taxistas. O que é que tu dirias a uma pessoa que quisesse hoje enverdar por esta profissão? Tem que gostar de conduzir, tem que aprender a perder noites, porque às vezes nós deitamos um pouco mais tarde, embora eu não faça a noite. Mas chego tarde do aeroporto, pronto, consultas médicas, e depois ainda tenho as leads da casa para fazer. Mas pronto, eu gosto, recomendo, e digo mesmo, eu ainda trabalho atualmente com colegas que trabalharam com o meu pai. Eu venho desse tempo em que houve uma transmissão do meu pai para mim com colegas taxistas que trabalhavam com ele. E eu sinto-me tão felizarda porque há um respeito tão grande entre uma das primeiras mulheres a trabalhar com eles, que agora já há muitas, mesmo jovens a trabalhar aí com os táxis, e que eu adoro ver. Mas gosto ainda mais de ver uma mulher ao volante de um caminhão ali. Um caminhão ainda enorme, é mais chegando a imponente. mulher. Adoro. Mas pronto. Sentir-te capacitada para tirar a carta de caminhão? Quem Sim, sabe? na altura, sim. Agora, não. Agora já não? Não. Pronto, o teu táxi está bom. Recomenda-se. Está bom e recomenda-se. Olha, um momento engraçado que tenhas tido, não sei, alguém que tenhas transportado, ou já transportaste algum famoso, alguém assim? Já, Simone de Oliveira. A sério? Tive o privilégio de a levar uma vez que ela veio atuar à festa da Rádio Batalha, a aldeia de Santo Antão. E como eu trabalhava na rádio, o serviço foi-me questionado. Queres? Eu disse, quero. Eu não posso, estou aqui convosco, mas, entretanto, o meu pai pode. O meu pai veio e tal. Já estávamos lá e ele começa a olhar. Acho que eu estou a ver, tu queres ir? Eu quero. Então eu vou-me embora para casa. E levei ali ao assistente e tenho uma fotografia poderosíssima com ela, que é das pessoas que eu mais admiro. Ela foi simpática contigo, Muito, afável? Muito. Sentiste como uma pessoa próxima? Eu estou a fazer esta pergunta, eu sou muito fã de Simone de Oliveira, aliás, de toda a sua carreira, e como cantora, e admiro a história de vida dela, por isso estou a perguntar se foi mesmo um entusiasmo para ti. E já estive pessoalmente com ela novamente na Marinha Grande, penso que era convidada do David Antunes, e tive a felicidade de privar um pouco com ela lá no gabinete. Portanto, voltando à parte em que misturaste aqui duas profissões, não é, no fundo, quando é que tu entras na rádio mesmo, efetivamente? Vieste aqui a Leiria oferecer os teus préstimos, dizer eu quero fazer rádio, e como é que isso aconteceu depois? Depois, o programa era da Graça e do Carlos Alberto e eu comecei por assistir. Comecei depois por fazer umas intervenções quando eles apertavam comigo. Assim, espera aí que agora não estás só aqui a assistir. Portanto, começaste assim muito devagarinho. Sim, comecei a ver se era igual, se não era, aos meus tempos passados e pronto. Depois abriu a Rádio Batalha e eu faço a troca imediata. Então estiveste aqui na rádio em Leiria quanto tempo? Tive 2 anos e qualquer coisa. Rádio Clube? Na altura, Rádio Lis? Sim, Rádio Clube. Rádio Clube Leiria. Rádio Clube Leiria. Sim. Portanto, 2 anos, e depois, quando abre a Rádio Batalha? Não me recordo se era a Rádio Clube, era ali no Dom Dinis. Dom Dinis, lá em cima, 94? Sim. 90, será? Não era a da... 94 FM. Cortei. Não era a da Emília Pinto, cortei, que era a rádio onde eu ambicionei entrar sempre. Aí vamos voltar atrás, agora temos que cortar. Desculpa. Pois, Estamos a ir bem, cortei. Moura? Estamos? Não me lembro do nome da rádio.
Eu acho que era Rádio Clube. Primeiro foi Rádio Clube. Era no... Era Rádio Comercial. Rádio Comercial. Leiria, no primeiro piso do... Não, 94. Piso. Era Rádio Comercial? Não era 94, não. Era Rádio Comercial. Rádio Comercial, era? Sim. Pronto, ok. Pronto, então vamos para aí. Ok. Portanto, Helena, tu vens então... Desculpa. Portanto, Helena, tu vens então trabalhar, estás durante 2 anos e meio a trabalhar na Rádio Comercial em Leiria, quando soubeste que iria abrir uma rádio na Batalha. Sim. E imediatamente... Imediatamente fiquei louca, era pertinho de casa e aquilo estava a abrir, estava a nascer e eu, pronto. E tu disseste, não posso perder esta oportunidade. É agora. E apresentaste, foste aceite. Eu já conheci algumas pessoas que me conheciam também da rádio e sim, fui logo aceite e muito bem recebida. Depois é extraordinário uma pessoa ir à procura e encontrar uma palavra que espera ouvir. Vem ver como é, se gostares ficas, se nós gostarmos. E pronto, e fui ficando e depois comecei por fazer os meus próprios programas. E que programas é que tinhas? Realizava, apresentava. Fazias realização também? Sim. Eu ainda não realizo nada. Eu ainda só estou a aprender, estou num processo de aprendizagem. Pronto, eu fiz o Caixinha das Surpresas. O que era o Caixinha das Surpresas? Nós tínhamos um presente para oferecer, eu e o Rodrigo Viana, tínhamos um presente para oferecer e dávamos umas dicas e as pessoas tinham que adivinhar qual era o presente. E quase sempre o presente era entregue, porque adivinhavam, nós dávamos dicas assim, demasiado. Os programas eram diretos ou eram Sempre em gravados? direto. Sempre em direto. Sempre em direto. Cuja responsabilidade depois é muito maior, porque nós não nos podemos enganar nos diretos. Quer dizer, podemos, mas... Como é que foi? Como é que te sentiste as primeiras vezes? Na Rádio Batalha? Sim. Mas a fazer diretos, não sei se já fazias. Pronto, depois de estarmos ali, falar com colegas, assim, conversas, nós arrancamos bem, sozinhos, é uma experiência muito boa. Lá está, a responsabilidade duplica, triplica, mas dá um gozo fazer um programa em direto, que é uma coisa espantosa. E depois com telefonemas em direto, e depois tu teres fazias discos pedidos? Não. Então como é que eram esses diretos com os telefonemas? As pessoas ligavam para saber, sim, para saberem o que é que nós tínhamos trazido. Depois uns falavam de um tema, outros de outro, também era curto o tempo, tínhamos que dar oportunidade a todas as pessoas para concorrer. E depois, quando fui para um programa mesmo só meu, foi quando a Maria da Luz deixou o programa das crianças que fazia e eu abracei o projeto. E foi das coisas melhores que me podia ter acontecido na vida, foi fazer programas em direto com crianças. E como é que se chamava esse programa? Berlinde. E tu ias às escolas entrevistar crianças ou as crianças vinham ao estúdio? As crianças vinham até mim. E, portanto, as crianças, já vi que tens aí uma paixão por esses seres maravilhosos que nos ensinam tanto, não é? Aprendi muito com eles, muito. Na rádio aprendi no âmbito da alegria, do que é que a espontaneidade com que eles me respondiam, as perguntas que eles me faziam, foi maravilhoso. E a outra parte das crianças é que trabalho com crianças com necessidades especiais. Sentes que nós adultos às vezes nos esquecemos da nossa criança interior e que para a nossa alegria, para nos dar vida, tu tens a tua criança? Não consigo separar-me dela e às vezes é disparatada, mas eu convivo bem. Mas isso faz-te uma pessoa extremamente simpática e afável e, portanto... Isso é uma característica tua. A Helena é uma menina, é uma menina em ponto grande já, mas uma menina, e nota-se pelo brilho dos teus olhos. Taxista, rádio, depois, quando te conheço, já na coletividade, associação, da Golpilheira. Centro Recreativo da Golpilheira. Centro Recreativo da Golpilheira. Era isso que eu queria dizer, só que não saiu logo. Centro Recreativo da Golpilheira.
ao qual ainda estás, Estou. estás ligado. Estou. Portanto, tu és uma mulher multifacetada, tu, além do táxi, além da rádio, agora já não estás Não neste estou, momento a faço umas fazer. publicidades com o Carlos Dias, de vez em quando, mas não faço disso também profissão, não, pronto. Ele liga-me, podes gravar? Posso, bora. E gravas. Publicidade. E como é que surgiu a tua ligação ao Centro Às Recreativo coletividades. da Golpilheira? Então, o meu marido é da Golpilheira, nós frequentávamos muito a coletividade, e, entretanto, há a formação de 2 listas, e uma das listas convidou-me. Olha, vem connosco, vem trabalhar. Só falas, vamos-te pôr a trabalhar. Só falas, Queres? só falas e fazes quilómetros. E Isso. já agora vais arranjar aí um tempo. Isso mesmo. E fui para a coletividade, já nem me recordo quantas vezes já foi renovada e nós no mesmo sítio. E fui ao mesmo tempo também para a direção da Casa do Benfica. Faço parte da direção, não sou diretora nem presidente. Faço parte da direção de ambas. Da Casa do Benfica, da Batalha. Sim. Muito bem. E do Centro Recreativo da Golpilheira. Portanto, e isso também te dá trabalho, rouba tempo. Eu não sei como é que tu tens tanto Tanto tempo trabalho. para fazer tantas coisas. Sobretudo porque não sei qual é a tua média de quilómetros. Tens ideia quantos quilómetros é que fazes por mês? Assim, um número. Oh, Elsa, não Eu vou apostar Oh, Elsa. 10 mil. Depois os meus colegas 15 ficam mil. a saber muito. É? Não posso. Não podes dizer? Não posso. Fico só com uma ideia. Eu digo que tem privado. Pronto, mas Digo eu que tem aposto algo. que são muitos. São muitos. Se ganhasses, vá, 1 euro em quilómetro, destes anos todos, Ui! era só fazer as contas O que eu viajava. era só fazer as contas, como diria o nosso Sim. querido Guterres, era só fazer as contas. Pronto, a Golpilheira trabalha imenso. A coletividade. Dá muita luta, porque um dia é pôr mesas, outro dia é fazer contactos com pessoas, outro dia é reunião, depois nas festas, tanto estou na caixa como estou a apanhar copos, é onde formos precisos, é onde nós temos que nos ir. O Centro Recreativo da Golpilheira tem sido muito ativo. É muito ativo. A organizar eventos, vocês organizam imensos eventos e têm umas instalações, para quem não conhece, é de valor, é de conhecer as vossas instalações, que de facto têm ali um trabalho, uma obra digna, não é? Uma obra feita Muito grande de mesmo. e de voluntariado, porque todas Tudo, as nós pessoas que somos lá estão... voluntariados. aliás, já não é a primeira vez que falo aqui no Metro e Meio de Conversa com pessoas que estão ligadas a associações e de facto, convém referir sempre que as pessoas tiram do seu tempo pessoal, familiar, de trabalho, para poderem dar a estas associações, portanto, em prol da comunidade. Sempre em prol da comunidade, com esse sorriso. Eu penso que, o que eu penso, vou fazer uma retrospectiva, é assim. Penso que Deus me pôs nestes caminhos todos para que quando eu precisasse, que é o caso, que foi a perda tão grande que eu tive, eu estar totalmente ocupada. E cada vez acho que eu procuro mais ocupar. E depois, de vez em quando, vou ver a Elsa. Vou ver Vais o ver o Emanuel. Moura, que hoje ele está, e tu não sabias, nem eu estava à espera que ele hoje estivesse aqui a dar-nos apoio. É um privilégio também. Aqui nos nossos estúdios da CFM, Eu ele hoje hoje é que está sinto-me aqui. grande. Não, isto hoje Hoje tem tudo sinto-me para grande, correr, tem tudo para correr bem. tudo. A Helena estava um pouco nervosa, nós vamos fazer aqui um tchin-tchin com esta... Estava porque eu não sabia o que é que Sim, tinhas sim. questionar. E não. Eu disse Ah, que ia ser uma nossa. conversa descontraída, a nossa. Ah, nossa. Ok. Helena, algum Situação muito gira com garotos. tens? Uma que me Então marcou vai, imenso. partilha. Agarrou-me nos ombros, depois de sair do carro, e diz-me assim, quando eu for grande, eu quero ser taxista como tu. Assim, E eu fiquei orgulhosa. quantos anos tinha? Um Quatro? menino, Sim. uns 5 ou 6. Hoje ele é homem, é pai, e diz-me,
Eu não fui taxista, mas eu continuo a querer ser. Tira a carta que agora vens trabalhar comigo, entretanto chega-se a hora da reforma. E eu vou ter que passar o táxi Pronto. para alguém. Estou sempre a desafiar. Podia ser uma continuidade. Uma continuidade. Exatamente. Que lição gostavas de ter aprendido mais cedo na vida? Aproveitar a vida. Eu nunca aproveitei a minha vida. A ver se eu consigo enquadrar-me no contexto que quero explicar. Isto é assim, há uma fase da vida em que nós casamos e queremos ter casa. Depois, a seguir à casa, vem o carro. Ou em simultâneo. Depois vêm os filhos. Os filhos crescem, levar à escola aquela correria, para ali, Correria, as trabalho, atividades. família. Depois, o que é que eu me quero referir? Sempre com uma cangazinha às costas, que primeiro tens a casa, ficas tal, com o empréstimo, não é? Depois vêm os filhos, estás a pagar o empréstimo e a criar os filhos. Quando acabas o empréstimo, vem a faculdade, que é um empréstimo na mesma, não é? Que é outro, mais um encargo. Sim. E acabas por não viver, porque vives em função dos objetivos. E eu sinto-me realizada, porque atingi os objetivos que queria, quer comigo, quer com os meus filhos, com o marido, mas acho que perdi tempo, porque nós podíamos usufruir todos juntos, numa altura certa, em que a idade permite fazer tanta coisa bonita. E eu acho que essa parte eu perdi um pouco. Perdi. Aconselho toda a gente a viajar enquanto tem perninhas para andar. Viajar. Nós estávamos a falar há pouco em off que é uma das minhas paixões também e eu sei que tu gostas muito de viajar. Aliás, se não gostasses, também não eras taxista, não é? É. Também... Viajo mais de carro que de avião, mas está bem. Mas Portugal tenho a certeza que conheces praticamente... Sim, uma grande parte. Uma grande parte. Sim, sim. Também dado devido à profissão. Mas gostas de viajar sem ser pela tua profissão. Portanto, essa é uma das lições que gostavas de ter aproveitado mais. Gostava de transmitir e digo a todos os jovens com quem tenho a felicidade de me cruzar. Gozem enquanto é tempo. Aproveitarmos mais a vida para estar com as nossas pessoas. E realizar sonhos. Porque se nós pensarmos sempre na casa, no carro, depois é o que eu digo, vem o resto, vem as faculdades dos filhos, depois acabam a faculdade, vem o casamento. Vamos adiando aquilo que queremos fazer. Vou fazer quando isto acontecer, vou fazer quando aquilo acontecer. E quando damos por ela, passou o tempo. Tenho esse exemplo. Quando conversávamos, os dois, ele dizia, quando formos reformados, isto vai ser quilómetros, mas é de outra maneira, numa autocaravana. Puf! Portanto, aproveitem enquanto podem. Porque depois, mais tarde, a vida pode não deixar. Pode não nos dar essa oportunidade. Verdade. És uma pessoa feliz? Sim. Estou-me a sentir muito Daniela Oliveira agora, Moura. Estou a sentir-me... Tento buscar tudo o que me faz feliz, divertir-me o máximo dentro do respeito, dentro daquilo que eu mais gosto. Vou em busca daquilo que eu gosto. Ver quem me faz bem e estou sempre a procurar o que me faz bem e o que não me acrescenta eu retiro imediatamente. Se eu estiver num sítio em que aquilo não esteja a dar nada para mim, para me acrescentar, eu retiro. E faço isso com as pessoas também. E isso dá uma leveza? Completamente. Dá uma liberdade? Essa é a verdadeira liberdade? Sim, quando tu optas de dizer, eu para tatuar tenho que tomar um comprimido, ok, não, então espera aí, bora. Muito bem. Lena, eu não sei com quanto tempo é que estamos, temos mais 5 minutos para conversar. De facto, quando te faço esta pergunta, e pronto, é em tom de brincadeira, mas é uma coisa séria, perguntarmos se és feliz, muitas vezes as pessoas não têm aquele instinto imediato de responder, porque não sabem. Uma outra coisa sentem sempre que estão à procura, e não, lá está, como tu dizias e bem, não vivem a vida, o real, o agora. E tu transmites, de facto, uma alegria enorme, e uma força, um poder, e uma luz, e um brilho. Eu sinto isso em ti, e por isso quis também que
transmitisses essa tua boa energia aqui no nosso 1,5 m de conversa. E pronto, um conselho para a vida. Além desse, queres deixar assim mais alguma coisa no ar ou relativamente àquilo que tu pensas que ainda vais fazer em relação à tua profissão? Se vais voltar para a rádio? Se calhar podemos contar contigo aqui na CFM. Assim, em pequenos trechos, sim. Não na totalidade. Sim, não na totalidade. Olha, deixa-me reformar. Queres Quando eu me reformar? reformar, depois posso. Podes vir. Mas ainda falta. Não, vamos fazendo uns trechozinhos, eu já me satisfaço por aí. O que é que eu posso dizer? Olha, eu para conseguir estar a passar esta fase na vida, o que é que eu procuro? Alegria. Alegria. Procurar pessoas alegres. Procurar pessoas que me fazem bem. E pronto. E sempre em sítio neutro, Elsa. Sempre. Porque levar pessoas para casa ou ir para casa das pessoas, trabalhas tu, se estiveres na tua casa, é uma correria desgraçada, não vives a visita. Se for na minha, é igual. Então, se nós nos encontrarmos num sítio neutro para conversar, um café, um restaurante, Numa rádio? numa rádio, uma noitada também faz muito bem, uma noitada de anedotas, podem contar comigo. Adoro contar, adoro ouvir. Uma noite de música ao vivo? Música ao vivo, também tenho a mania que estraga as músicas. Mas gostas de ir ouvir sempre concertos? Gosto de ouvir, gosto de karaoke, gosto de partir costelas nos jipes. Já parti. Essencialmente, a Lena Pimparello gosta de viver. A viver. Lena, muito obrigada por Obrigada, teres eu. vindo aqui à CFM. Obrigada ao jovem Manuel Moura, que hoje está aqui a comandar as câmaras. Não dizes nada, nem um olá. Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia, bom dia. Disse-nos bom Bom dia. dia. Disse-nos bom dia. Lena, muito obrigada por teres vindo aqui ao 1,5 m de conversa, aqui aos estúdios no Maringá, da CFM. Desejo-te as maiores felicidades, sei que nos vamos encontrar por aí, nos concertos, na música ao vivo. Estás sempre na primeira linha e espero que mantenhas sempre essa jovialidade e essa alegria de viver. E obrigada também por teres partilhado aqui um pouco da tua história de vida. É um livro aberto. É um livro aberto. Aliás, já tenho 2 escritos, mas está bem. E tu não falas, estás a ver? Não Falaremos falaste depois, sobre. numa próxima. Ai, tu não quiseste falar sobre os teus Não livros deu. para depois voltares aqui ao programa de Metros Olha, e Meio quem com- sabe conversa. que És inconscientemente muito bem-vinda. me vou aí. És muito bem-vinda. És muito bem-vinda. Olha, só dizer umas coisinhas muito breves. Obrigada por este convite. Fico muito feliz. E mais feliz ainda por serem 2 meninos que eu adoro e que amo de coração, porque a família é aquela que nós escolhemos. Obrigada, Helena. Tá bem? Muito obrigada pelas Obrigada tuas palavras. eu. Muito boa tarde e muito sucesso para vocês Obrigada. em qualquer âmbito que vocês sonhem na vida. Está Igualmente. bem? Obrigada a Muito boa tarde. todos. Obrigadíssima. Foi mais um 1,5 m de conversa hoje com uma jovem Lena Pimparello, taxista de profissão, radialista, ligada ao associativismo, portanto, muitas coisas. Uma mulher que tem vida. Viva a vida. Até ao próximo programa 1,5 m de conversa com Elsa Gomes, aqui na CFM. Um beijinho para todos.